Nesta aula a gente vai falar de organização de dentro para fora. A gente vai entender um pouquinho dessa perspectiva. A gente vai finalizar essa aula entendendo sobre a organização de dentro para fora e também o como devemos usar isso ao nosso favor na evangelização. Eu costumo dizer que a ordem, primeiramente, ela tem a opção de vir de dentro para depois chegar no meio, para depois irradiar para os lugares. É aquela organização que a gente faz na nossa alma, no nosso coração, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Quando a gente se reorganiza por dentro, a gente se motiva a pôr ordem nos outros locais, a melhorar aonde a gente vive, o local que a gente trabalha, a nossa igreja, seja onde for. É uma consequência. Quando a gente se organiza, quando a gente confronta as nossas bagunças internas, os nossos descompassos mais íntimos, aqueles íntimos do nosso coração que às vezes ninguém sabe, a gente muda perspectivas, a gente lida com os conflitos, a gente lida com os problemas, a gente lida com as dificuldades da vida, da caminhada, de uma forma mais leve, de uma forma mais calma, confiando no Deus que a gente serve, que é o Deus da ordem. Então a organização, sim, ela pode vir de dentro para fora. Para a gente entender sobre isso, a gente vai falar de um personagem da Bíblia que eu gosto muito. Ele é um exemplo fiel de uma mente extremamente organizada, de um coração extremamente voltado ao Criador, que criou tudo com muita ordem. A gente vai falar um pouquinho de José do Egito. Uma história que eu acredito que é uma das reviravoltas mais interessantes da Bíblia. É uma história cheia de altos e baixos, e é uma história que realmente é totalmente voltada para a morte, para a desesperança, para a desordem, para tudo que não é bom. Só que a gente está falando de alguém com o coração organizado. A gente está falando de alguém que teme a um Deus organizado, que sabe em quem ele crê e que passou por tudo temendo ao Senhor. Então, o coração organizado de José, eu sempre costumo falar que organizou tudo por onde ele passou. Quer seja o tempo, a estação da vida dele, ele organizava fora, porque o coração dele estava em ordem, estava olhando para o alvo, estava crendo no Deus Criador, que fez céus e terra. E para isso, eu vou ler um pequeno trecho. A história de José do Egito, ela é narrada do capítulo 37 ao 50 de Gênesis. Se você quiser, olhe, leia de novo essa história, com esse olhar aqui que a gente está comentando, o olhar ordeiro. Mas hoje eu vou pegar um trechinho apenas, para a gente entender sobre esse homem que nos ensina tanto sobre organização. O trecho está no capítulo 45 de Gênesis, a gente vai ler o versículo número 8. Assim, não foi vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Esse trecho é José falando para seus irmãos que não foram eles que tinham culpa de tudo de errado e ruim que aconteceu com José, porque José sabia que o Deus que ele servia tinha um plano organizado para a vida de José, assim como ele tem para você e para mim. José
vou falar rapidamente, né, resumidamente, ele era odiado por seus irmãos quando jovem, ele foi vendido, ele foi feito escravo, e depois disso ele foi preso injustamente, porque a mulher do seu senhor queria se deitar e ele não quis se deitar com ele, e ele foi preso injustamente. Depois de estar na prisão, ele passa um tempo lá. Vamos parar por aqui primeiro. Ele foi vendido, ele foi escravizado e ele foi preso. Em todas essas estações da vida dele, tinha ordem. Tinha um coração em ordem. Tinha um coração que sabia o Deus que ele servia. Ele foi excelente em tudo o que ele fez. Ele foi excelente como escravo. E na prisão é lindo de ver que o carcereiro ele dá responsabilidades para José, porque José era uma pessoa organizada de dentro para fora. A organização interna dele, da alma dele, fazia ele organizar o meio que ele estava. E Deus o honrava. Deus achava mercê perante José e cuidava dele mesmo em meio aos conflitos. E após uma revelação do sonho de Faraó, que viria assim um tempo de escassez ali para o Egito, José tem uma oportunidade de interpretar esse sonho e Faraó fica maravilhado e o faz governador para depois administrar a crise, administrar e gerir e trazer recursos e trazer oportunidade para aquele momento mau. José consegue administrar tudo, organizar todo o meio. Por quê? Porque o seu coração está organizado, o seu coração está atento para o alvo, olhando para o Criador. Então, a gente chegou nesse trechinho da Bíblia e ele sabe que a história dele foi realmente uma história cheia de bagunças externas. Bagunças para tudo quanto é lado. É uma história que poderia ser catastrófica, que poderia terminar lá quando ele era escravo, quando ele foi vendido ou preso até. Uma história que poderia ser cheia de desesperança, terminar rapidinho, mas não. O Senhor tinha um plano para José e José sabia disso, porque o coração dele estava diante do Senhor, temendo Deus Criador, sabendo para onde ele estava indo e o que ele estava fazendo nessa terra. Então, o exemplo de José nos arrasta para a ordem. Aqui, eu gosto de pensar que José não teve, a história de José do Egito não teve nenhum atalho, sabe? Não foi fácil, não foi bacana, mas foi uma história de fé, foi uma história de entrega mesmo, entrega real, de alma, entrega de ordem de dentro para fora. Uma história que contempla e fala sobre a organização do início ao fim. E eu gosto de pensar que a gente pode e deve se espelhar em José, a querer sim se organizar de dentro para fora, porque todas as vezes que vier algum tempo difícil, alguma tribulação, a gente vai continuar fazendo tudo com excelência. A gente vai continuar sendo excelente e mostrando que tem algo diferente em nós. Isso é lindo, isso é especial, isso nos inspira e nos motiva a sermos constantemente organizados, termos um coração constantemente voltado para o Pai, porque dessa forma a gente vai viver melhor, a gente vai impactar um carcereiro, um chefe, seja quem for. E eu quero que você saia daqui entendendo isso e vivendo isso de forma prática, porque nós já falamos que o exemplo ele arrasta.
E que da mesma forma que José se organizou uma vida toda de dentro para fora e sabia que o Senhor tinha um plano organizado para ele, para a vida dele, uma vida de propósito. Entenda que você também tem propósito, o Senhor tem propósitos para você e que você se organize de dentro para fora, para que você também consiga organizar o meio onde você está. A sua igreja, a sua comunidade, as pessoas com quem você se relaciona, o seu ministério, seja onde for, que você seja constante, que você seja realmente uma pessoa organizada, assim como o nosso exemplo dessa aula, José do Egito.